Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje estamos aqui para um novo vídeo de transferência de calor. A gente vai estudar a condução bidimensional em regime estacionário. O capítulo 4 se refere ao livro do Encropera. Então, nesse livro, no capítulo 3, foi estudada a condução unidimensional. Bom, a condução unidimensional assume que a transferência de calor ocorre somente em uma direção, porque só existe gradiente de temperatura em uma direção. Só que essa hipótese nem sempre pode ser assumida. Então, para estudar um passo além, né, para avançar um pouco mais nesse estudo, a gente entra agora no capítulo 4, que lida com a condução bidimensional de calor, porém ainda em regime estacionário. Bom, vamos imaginar aqui que eu tenho um sólido prismático longo. Esse sólido, ele tem isolada essa superfície superior e a inferior, então são adiabáticas, não há troca de calor através delas. E são impostas duas temperaturas nas outras superfícies. Então, na superfície aqui da esquerda, em x é igual a 0, é imposta uma temperatura T1, e na superfície do lado direito é imposta uma temperatura T2, sendo que T2 é inferior a T1. Então, qual que é o resultado disso daí? Como a temperatura T1 é maior do que a temperatura T2, o calor vai da superfície 1 para a superfície 2. Então, aqui são apresentadas as isotermas. O que são isotermas? São linhas de temperatura constante. Então, essa primeira linha aqui, né, seria a linha de temperatura T1, e a gente teria outras até chegar na linha dessa superfície, que é a superfície T2, que tem uma isoterma aqui. Bom, o fluxo de calor ele é sempre perpendicular à direção da transferência de calor. Então, essas linhas representadas por setas são as linhas de fluxo de calor, as linhas de fluxo térmico constante. O que a gente sabe? Que como elas são perpendiculares, né, as isotermas, não pode ser conduzido, né, transferido nenhum calor através de uma linha dessas. Então, elas são representadas como linhas de fluxo de calor nulo, né? Também já conhecidas como adiabatas. E existe aí uma analogia entre as linhas de fluxo de calor e as linhas de corrente. Enquanto na linha de fluxo de calor não pode ser conduzido calor através delas, nas linhas de corrente não existe fluxo de massa através delas. Bom, então qual que é o nosso objetivo sempre quando a gente está trabalhando um problema de condução? É a determinação dos campos de temperaturas. Então a gente quer saber a temperatura em cada um dos pontos do meu domínio. E a partir do campo de temperatura a gente quer determinar a taxa ou fluxo de calor. Bom, a gente acha as temperaturas através da solução da equação da difusão de calor. No caso, essa equação para condução bidimensional em regime estacionário, sem geração interna, com propriedades constantes, é dada por essa expressão. Então, a gente tem aqui a derivada de segunda ordem da temperatura em função de x, mais a derivada de segunda ordem da temperatura em função de y é igual a 0. Então, a solução dessa equação me dá o campo de temperaturas. A partir do campo de temperaturas, a gente aplica a lei de Fourier e encontra os fluxos e as taxas de calor. Bom, como que pode ser feita a solução dessa equação? Ela pode ser feita de forma analítica, então a solução analítica da equação de forma gráfica, visualmente, ou de forma numérica, resolvendo essas equações através de métodos numéricos. Por exemplo, CFD. Bom, o método analítico ele me dá uma solução exata para a equação do calor. Então, se a equação permite solução analítica, eu tenho uma função, a temperatura, né, como sendo uma função contínua e exata de x e de y. Isso me permite determinar a temperatura em qualquer ponto. Os métodos gráficos e numéricos são aproximações da solução analítica, mas para pontos discretos. Então, aqui, essa figura, ela representa a solução analítica, tá? Então mostra que eu consigo em qualquer ponto determinar a temperatura, e essa segunda figura me dá o método gráfico numérico. Então eu só consigo encontrar a temperatura para esses pontos discretos, esses pontos vermelhos. E aí eu consigo aproximar a solução nos demais pontos. Então quanto maior o número de pontos, mais precisa seria a minha solução.
O livro apresenta agora o método da separação de variáveis, que é um método analítico para a solução da equação. Então, ele supõe uma placa retangular, tá, com essas condições de contorno. Então, essa placa ela teria, na direção x aqui, uma L, né, um comprimento L, e na direção y, um comprimento W. E a temperatura ela é T1 nessas três faces, então as duas faces verticais e a face inferior, e T2 na face superior. Se eu tenho diferença de temperatura em duas direções, a minha distribuição de temperaturas vai ser bidimensional, vou ter fluxo de calor em duas direções. Para resolver esse problema, define-se uma temperatura adimensional. Quando a gente fala em temperatura dimensional, a gente sempre fala em razão entre diferenças de temperatura, tá? Justamente por causa da unidade de temperatura. Quando a gente fala de temperatura, se eu tiver um θ, fosse simplesmente, sei lá, T1 sobre T2, eu trabalharia um θ usando esse grau Celsius, seria diferente do θ usando o Kelvin. Então, quando a gente coloca razão entre diferenças de temperatura, tanto faz a unidade que a gente trabalha, que o valor de θ vai ser sempre o mesmo. Então, o θ é definido como sendo a temperatura menos T1, que é essa das três faces, dividido por T2 menos T1. Esse método ele é apresentado para a placa com essas condições de contorno, então não é uma solução geral, ele serve para essas condições de contorno. Então, a temperatura igual nessas três faces e diferente na face superior. Bom, se a gente aplica a definição, né, do θ na equação da difusão de calor, que a gente viu no slide anterior, a gente consegue mostrar facilmente que a equação diferencial se reduz a essa expressão. Como eu mudei a minha equação da condição de contorno, da minha equação de t para θ, eu tenho que mudar as minhas condições de contorno. Elas não podem ser mais escritas em t, elas têm que ser escritas em θ. Elas ficariam assim, ó. θ em x é igual a zero para qualquer y é igual a zero. Tá? Então, significa que t é igual a t1. Então, x é igual a zero para qualquer y seria essa face aqui da esquerda. Então, t1, que corresponde a θ igual a zero. Essa segunda condição de contorno é y é igual a zero para qualquer x. Então, essa superfície inferior aqui, a temperatura também é T1, então θ também vai ser zero. A terceira condição de contorno, θ para x é igual a L para qualquer y. Então, x é igual a L qualquer y. Então, seria essa segunda parede vertical aqui. Temperatura T1, θ igual a zero. E a última, essa daqui, para qualquer x em y é igual a w. Então, seria essa daqui. Então, t igual a t2. Então, quando eu substituo aqui o t2 menos t1 sobre t2 menos t1, me dá o θ igual a 1. Então, essas minhas condições de contorno. Como a minha equação é uma equação diferencial de segunda ordem em cada uma das direções, eu preciso de 4 condições de contorno. 2 condições de contorno para x, 2 condições de contorno para y. Então, totalizou essas 4 que a gente tem aqui. Então, o método da separação de variáveis, o que ele assume? Que eu consigo, a solução da minha equação é o produto de duas funções, uma função só de x e uma função só de y. Então, a proposição é essa daqui, a minha distribuição adimensional de temperaturas é uma função x, que depende só de x, vezes uma função y, que só depende da variável y. Então, se eu aplico, né, eu derivo essa equação aqui em relação a x, o y passa a ser constante e a derivada fica sendo derivada parcial somente de x. Se eu derivar de novo, eu tenho essa expressão. É importante que eu estou derivando duas vezes para poder julgar, só voltar aqui no slide, nessa equação. Então, eu preciso de d2θ dx2 e d2θ dy2. Então, aqui, ó, a gente encontrou o d2θ dx2. Para encontrar o d2θ dy2, a gente faz um procedimento semelhante, só que eu vou derivar essa equação em função de y. Então, nesse caso, o x passa a ser constante, então dy. E, derivando isso uma segunda vez, a gente tem essa expressão. Bom, então, o que eu tenho que fazer agora? Substituir na equação principal. Essa era a equação principal.
Então, d2θ dx2 era y d2x dx2 e d2θ dy2 x d2y dy2 é igual a zero. Bom, então, agora a gente vai separar, tá? Colocou tudo de x de um lado, tudo de y do outro. Então, de fato, a equação é, entre aspas, aí, separável. O que isso significa? Que eu tenho esse termo aqui que só depende de x e esse termo aqui que só depende de y. Então, se eu igualar isso aqui a uma... Se ambos os lados forem iguais, né, eu posso igualar a uma constante, que é chamada de constante de separação. E essa constante é lambda ao quadrado. Ao quadrado, porque ela tem que ser positiva de acordo com as condições de contorno. Eu não vou entrar muito nos detalhes da aplicação das condições de contorno, que fica uma coisa muito maçante. O importante aqui é, principalmente, chegar no resultado final. Então, tem que, se alguém quiser uma versão um pouco mais detalhada, pode ir no livro que ele explica ali em muitos detalhes. Mas eu acho que aqui não cabe. Então, lambda ao quadrado. Então, eu posso separar a minha equação. Eu tenho isso daqui igual a lambda ao quadrado e isso daqui também igual a lambda ao quadrado. Então, quando eu pego a primeira, ficou d2x dx2 mais lambda ao quadrado x é igual a zero. Quando eu pego em relação a y, eu tenho essa outra expressão. E ambas têm solução analítica. Então, a solução para a primeira equação é essa. Para a segunda equação é essa. Como eu achei, então, x e y, eu posso voltar na equação de θ, que me dá a equação geral. A gente pode perceber aqui que ela é função de quatro constantes de integração. Então, cada uma dessas constantes de integração vai ser determinada aplicando-se as quatro condições de contorno. Então, aqui está a equação. Quando eu aplico as condições de contorno, eu chego nessa expressão. De novo, eu não vou entrar no detalhe de como a gente sai das condições de contorno para chegar nas constantes de integração, até porque é uma matemática complexa, tendo em vista aqui, por exemplo, que a gente tem uma série infinita. Mas essa é a solução. Matematicamente, então, eu consigo obter a temperatura para qualquer valor de x e de y, é uma função contínua. Então, se eu quiser, por exemplo, x é igual a zero, y é igual a zero, eu substituo esses valores e aplico aqui o meu somatório. Então, uma série infinita eu vou truncar a série no número de termos que a gente acha conveniente. Então, o que a gente tem? A temperatura, o θ, né, é T menos T1 dividido por T2 menos T1. Então, se eu tenho o θ, conheço, né, T1 e T2, eu consigo achar a temperatura para qualquer ponto. Então, eu repeti a equação e aqui tem uma ilustração, né, de como seria esse campo de temperaturas. Então, ela está aqui em θ, mas para a gente encontrar a temperatura, basta substituir na definição de θ. Então, o que a gente percebe? Nós temos as isotermas e as linhas de fluxo de calor. As isotermas são as linhas que não têm as setas, tá? E as setinhas são as linhas de fluxo de calor. Então, essa daqui é uma isoterma, θ é igual a zero, toda essa, né? Porque a temperatura é a mesma, o θ é o mesmo. E as outras vão acompanhando, né? Então, θ é igual a 1, θ é igual a 0,75, 0,5, 0,25, 0,1 e 0. E sempre as isotermas são perpendiculares, as linhas de fluxo de calor são sempre perpendiculares às isotermas. Então, a gente tem essas setinhas aqui. Como que essas linhas de fluxo de calor são obtidas? Derivando-se a temperatura, porque o fluxo é menos K dt dx. A gente percebe também que como as condições de contorno para esse problema são simétricas, né? Então a temperatura aqui é igual à temperatura aqui, a gente tem uma simetria em relação a esse eixo central, tá? Ou seja, essa linha aqui é uma linha adiabata, porque se tem simetria, né, não tem fluxo de calor através dela. Então, ela seria uma linha de fluxo de calor que representa o plano de simetria. Bom,
como eu falei no início, né, esse método da separação de variáveis ele pode ser adotado ou aplicado para diferentes condições de contorno. Essa solução que o livro apresenta é para uma temperatura fixa nessas 3 faces e uma temperatura diferente nessa face de cima. Mas soluções exatas para outra geometria e outras condições de contorno são apresentadas em livros especializados em condução de calor.